Boa noite. Bom, mais uma vez, esse momento aí de estarmos juntos para louvar, para agradecer ao Senhor, relembrando, trazendo a memória do momento aí da ceia. E conforme o diácono Alfredo que falou, nós vamos ter muitas mudanças, em termos de programação para este ano. Tenho orado, Senhor, com relação a ter o nosso culto de oração presencial durante a semana. Há essa pretensão também de ter algumas mudanças com relação aos estudos, não somente online como presencial. Preciso estar conversando com os professores. Mas para isso tudo nós precisamos de orar, não basta apenas mudar uma programação. Então é importante também que você ore junto conosco, e aí vamos esperar passar esse período dessa semana, que tem um feriado, Então lembrando que na outra semana nós só teremos o culto presencial pela manhã, à noite online. E esta semana, agora, quinta-feira, nós temos o grupo familiar. Na outra, nós não teremos, tá? Então, só para que você possa se organizar, Até com relação à própria questão da ceia, de ter essa ceia sequencial no mesmo dia. Há também a possibilidade de a gente botar no outro domingo, em vez de ser no segundo domingo de cada mês. Então, estamos orando, vamos ajustando. Isso é uma doutrina da igreja, Então, não ficamos presos. É uma liturgia da igreja, então nós não ficamos presos a outras questões e ajustando. E nós queremos esse ano também trazer trazer coisas novas, para o curso. Nós tivemos essa semana, iniciando, Ana? Com uma equipe muito grande de alunos, Academia da Mente. Então, procure saber o que é isso, se informar. É importante. E quantas outras coisas que nós queremos divulgar para estar aí com vocês, Então, precisamos desse tempo de orar. Mas, no ano passado, nós estávamos ainda ajustando ainda muitas coisas aqui para esse espaço, que ainda não está pronto, Ainda falta a parte de ornamentação. Se você olhar, as paredes estão bem molhadas, hoje pela manhã tinha muita água aqui, mas não foi diferente, Eu sei que em vários lugares aí entrou muita água, mas o teto estava sequinho, que era a nossa maior preocupação. Então são detalhes que dá para a gente ajustar. Então é questão de tempo. Então, no ano passado foi aquela questão de ajustar a igreja, se acostumar, E este ano vamos estar usando mais esse espaço aqui, e eu espero que você possa gostar, dessa novidade, tá? Estou trazendo um assunto sobre o livro de Atos, porém eu não sei, eu não sou muito de rotina. Então, se eu prometer algo, eu tenho que cumprir. A minha intenção é de poder estar expondo durante esses períodos todo o livro de Atos, mas é um desejo do coração, não é uma orientação de Deus que eu faça tudo isso. Mas é uma sequência, então vou deixar Deus estar conduzindo, mas quero dizer que para mim tem sido importante isso, porque desperta na gente essa questão de você divulgar o evangelho, de você ver que essa ordenança não foi apenas para os discípulos, e que foi importante e ainda é importante para os dias de hoje. E a única maneira, querido, que você possa fazer com que a pessoa permaneça na igreja, eu sei que existem várias estratégias, vários eventos, várias programações. Hoje a gente pode usar a internet para trazer um público muito grande. Então existem várias estratégias, mas a única maneira que você consegue permanecer com as pessoas na igreja é quando você
prega a palavra, e essa palavra ela não pode ficar solta. Existe um complemento que é o discipulado, tá? E junto ao discipulado o trabalho em grupo. Essas estratégias são bíblicas, tá? Então, esse é o ponto que nós estamos trabalhando. Então, eu quero incentivar você a lembrar disso, né? Nós temos o propósito quando chegamos na igreja, nos convertemos, aceitamos Jesus, depois somos discipulados e depois somos convidados, né, a poder levar outros a Cristo. Então, a sua vida não é simplesmente para ser abençoado. A sua vida também é para que você possa levar outras pessoas para o Senhor. E essa sua prática, essa sua atitude, na verdade, ela mantém você vivo, faz com que você busque, né, cada vez mais e acrescente. Então, hoje pela manhã eu fui falando uns detalhes bíblicos no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, ao versículo 6. E eu me propus à noite estar trazendo a parte prática, né? Eu estou sem internet aqui, mas algumas coisas ficaram salvas aqui. No capítulo 1 de Atos, há uma orientação de Jesus. Jesus vai dizer para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, estejam lá. E isso aconteceu depois de ele estar reunido 40 dias com seus discípulos. Mas para que ir para lá? Por que Jesus, né? Eu sou aquela pessoa que questiono muito. A palavra não é questiono, penso nas outras possibilidades. Por que Jesus enviou aqueles discípulos para Jerusalém e não mesmo ele impôs as mãos? Não seria melhor? Ele impôs as mãos, as pessoas sendo batizadas, mas havia um propósito de estar aí em Jerusalém, porque Jesus estava decretando a partir daquele momento de Atos capítulo 2, a inauguração da sua igreja, que não seria apenas para os judeus, né, mas para todos aqueles que crescem. Então ali foi uma grande mídia, uma grande divulgação, onde estavam todos reunidos. Então você pode observar que Jesus tem as suas estratégias, e essas estratégias permanecem até hoje, né? Então, agora o que eu quero trazer para vocês é a importância, porque as pessoas dizem: ser cheio para quê, pastor? Qual a diferença? O que isso vai mudar na minha vida? Nós temos muito essa questão de moeda de troca. O que eu vou ganhar com isso? E se eu não fizer a mesma coisa, então para que eu vou fazer? Então, qual é o motivo? O que vai fazer a diferença quando você recebe essa porção do Espírito Santo? E aí existe uma diferença muito grande das pessoas convertidas, em que não estão cheias do Espírito Santo. Eles recebem uma porção que alerta, abre os seus olhos para dizer: eu preciso desse Jesus. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando desse algo mais que vai impulsionar a sua vida profissional, sentimental e principalmente a sua vida na igreja. E é interessante que isso às vezes para alguns é rápido e para outros demora bastante. Então eu sempre gosto de contar a história da minha casa, né, que tinha um abacateiro. E meu pai não sabia que levava 10 anos aproximado para que um abacate pudesse dar fruto. 8 anos nada, 9 anos nada. Meu pai falou: sabe de um negócio? Eu vou cortar esse pé de abacate. Mas faltava apenas 1 ano para ele dar abacate. Às vezes nós somos assim, irmãos. Há pessoas que é igual um abacateiro, demora para dar fruto. E aí Jesus vai dizer: permaneçam em Jerusalém, estejam lá, né? Que no devido tempo vai acontecer.
se você continuar permanecendo na palavra, se você continuar aguardando em Deus, pode ter certeza que você vai ver esses frutos acontecendo na sua vida e através da sua vida acontecendo na vida de outros. Vamos orar? Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja conosco. A única coisa que nós precisamos aqui é da revelação do teu Espírito. Não precisamos de um comunicador animado, divertido, que tenha uma boa vocalização, ou que exponha bem a Escritura, mas que esteja cheio do teu Espírito. É o necessário, é o básico. Então que neste momento, o Senhor possa usar a minha vida, como tem usado a vida de tantos outros, quando chego aqui neste púlpito, para trazer, expor as Escrituras para você. E que essa palavra possa fortalecer a sua alma e aquecer o teu coração. Fazemos essa oração, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quando você vai pegar a história dos discípulos no caminho de Emaús, você vai observar que eles viram os milagres de Jesus, eles acompanharam Jesus de perto, ouviram a voz de Jesus, mas quando aconteceu algo que fugiu do controle, que não era aquilo que esperavam, eles ficaram confusos. E a partir do momento do caminho de Emaús, que Jesus, após ressurgir, e começou a caminhar com ele, depois da sua ressurreição, diz que em um determinado momento, quando Jesus sumiu da presença deles, depois de conversar e cear com ele, eles dizem a seguinte palavra: no momento quando ele falava, os nossos corações não estavam aquecidos. Então, essa parte é que é importante para nós começarmos a entender o que era uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ele tem o seu coração aquecido. Ele não precisa de uma lista de oração para ele orar por alguém. Naturalmente, o Senhor vai colocando. Alguém aqui já teve essa experiência de acordar pela madrugada, né? E dizer: Senhor, ora por fulano, ora por ciclano, né? E você vai, levanta e ora. Você não conhece aquela pessoa, a pessoa não te pediu nada. Por quê? Há uma sintonia. Então, neste exato momento, para que nós estivéssemos aqui, pessoas que você não conhece, grupos até de outras igrejas ou de outros países, estão orando para que a igreja do Senhor se reunisse. Aleluia! Então veja, querido, a importância do agir do Espírito Santo de Deus. Então vamos iniciar abrindo o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao versículo 56. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui nós vamos ver Tiago e João, ainda que não vivendo com esse Jesus ainda, antes da sua morte, nós vamos observar duas situações, o antes e o depois. E aí eu espero que nesse momento possa passar um filme na sua cabeça também, e para você ver a diferença que é quando você busca essa comunhão com Deus. Aqui eles estavam motivados. Jesus já tinha comissionados para que eles fossem pregar o evangelho. Eles já tinham visto muitos milagres, eles mesmos, sem a presença de Jesus, já tinham curado bastante pessoas. Então, por isso que você vai ouvir esta fala, né? Aproximando-se o tempo que seria elevado aos céus, que tem uma ligação com o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, né? O livro de Atos todo, quando Jesus esteve 40 dias com eles, depois na frente
mais de 500 pessoas, ele foi subindo. Então, o livro aqui de Lucas está se referindo a esse momento. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, já era uma palavra profética, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, né? Ou seja, o tempo da sua morte tinha chegado. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Este povo samaritano, eles tinham uma disputa muito grande, né, de povos, e eles não se davam com os judeus, né, nascidos na cidade central, e eles tinham muita dificuldade. E Jesus já tinha passado por essa cidade, e muitas pessoas tinham se convertido, tá? Mas mesmo assim, observa que existia um grupo de um coração muito fechado. Então, o fato de realizar milagres não converte ninguém. O fato de você estar na igreja, de você presenciar, não muda a sua vida. Traz um impacto, você fica assustado com aquilo, ou te dá um despertar, mas o que vai mudar a sua vida é quando você entregar a sua vida para Jesus. E como é feito isso? É essa oração, que é tão simples, e é tão simples que você nem consegue acreditar. Porque nós entendemos que para ter as coisas é com muito esforço, é com muito sacrifício, e é verdade. Então, transportamos isso para as coisas espirituais. Achamos que para ter esse Jesus, ser algo tão bom assim, precisa de um esforço, de um sacrifício, e você não está errado. Mas esse esforço, esse sacrifício, já foi feito lá na cruz do Calvário, que ninguém poderia fazer, somente Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então, neste exato momento, esse povo aqui vai rejeitar Jesus. Mas o versículo 53, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Então ele já não gostava do povo de ir assim, de Jerusalém, e vendo que Jesus era um judeu, olhando para ele, vai dizer: não, já não gostamos desse povo, e com esse semblante de dor, de sofrimento, né, porque já era, ele mesmo vai dizer para os seus discípulos que a sua alma estava em agonia. Versículo 53, versículo 54, ao verem isto, Tiago e João vai tomar uma decisão. Agora eles estavam motivados, porque eles tinham vindo de um lugar onde eles tinham realizado milagres. Então eles achavam que podia resolver tudo, conforme Elias resolvia. Manda fogo do céu e queima, né? Destrói. Nós não somos assim quando estamos indignados, revoltados. Seria bom se Deus viesse aqui com um raio, a gente ainda fala assim, né? Com um raio acabasse com tudo. É isso aqui. A mesma natureza, querido, não tenha dúvida disso. Ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, olha que ousadia desses homens, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É como se Jesus tivesse assim meio perdido, o que fazer? E ele falou: eu tenho uma solução, eu posso orar e mandar cair fogo do céu. Só que eles estavam diante daquele que tinha um controle, a resposta, e que tudo que estava acontecendo ali fazia parte do plano de Deus. Versículo 55, mas Jesus, voltando-se, o repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foi para o outro povoado. Aquela palavra como um balde de água fria, e fazendo eles refletirem que não basta simplesmente realizar coisas, que isso não vai mudar a vida de ninguém, mas a não ser que o Salvador entre e transforme.
Esta é a única maneira, querido, que nós podemos vencer as batalhas espirituais. É quando você consegue alcançar o caminho, o coração daquela pessoa e ela recebe Jesus. Caso contrário, é apenas castigo e mais nada. Então, o que nós estamos vendo aqui, a princípio, discípulos que andaram com Jesus, que receberam o Senhor, e por ter recebido o Senhor, nós entendemos no livro de Atos, quando Paulo abriu os seus olhos e a escama caiu dos seus olhos, ele conseguiu ver Jesus, que eles tinham essa porção do Espírito, por isso eles conseguiram entender e ouvir a mensagem. Mas só isso não é o suficiente. Nós sabemos que não basta uma refeição, e não basta apenas comer, a refeição precisa ser completa. Então, nós podemos observar aqui que o plano de salvação, não basta só ouvir a mensagem, não basta acompanhar Jesus, ser testemunha dos milagres. É importante também que você aqui observe que existe uma ordenância e ela precisa permanecer na sua vida constantemente, e que você precisa esperar, e que no devido tempo as coisas irão acontecer. Quantas coisas você está esperando? Deus não ouve a minha oração? Não é verdade. Estou fazendo alguma coisa de errado e por isso as coisas não acontecem? Não é verdade. Porque as bênçãos de Deus, ela não acontece por aquilo que você faz para Ele. É algo gratuito. É algo voluntário vindo da parte do Pai. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 69, nós vamos aqui observar uma outra atitude dos próprios discípulos. Agora, mais propriamente de Pedro, né? Antes de ir para Jerusalém, antes de receber essa orientação de Deus, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também está com Jesus? Você também estava com Jesus, o Galileu. Pode passar para mim, por favor? Mas ele os negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Aquela pessoa disse: cara, você andou com Jesus. Ele falou: você está me confundindo. Parece que sou eu. Tem o mesmo jeito. Ele já estava mentindo. Deve ser até o meu irmão, mas não sou eu não. E estava tranquilo. E aí novamente, o outro versículo, 71, depois, uma outra oportunidade dele redirecionar aquilo que estava errado na sua vida. Saiu em direção à porta, ou seja, ele: vou sair daqui, já estou sendo reconhecido, vou ficar no outro cantinho. Mas não tem como o servo de Deus se esconder, não tem como você fugir da presença do Senhor. Aonde você for, desde o mais alto ao mais profundo abismo, lá Deus estará contigo. Aleluia. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que lhe estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Rapaz, você estava com Jesus. Eu lembro que no dia lá, aquela multidão, eu vi que você, junto com outros lá que eu não conheço, mas o seu semblante ficou marcado. Jesus? Quem é? Não sei. Tranquilo. E aí continuou na história. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram:
certamente você é um deles. E aqui nós entendemos isso com mais facilidade. Lógico que ele não estava falando isso, estava falando pelo seu sotaque, de ser um galileu. Mas nós conhecemos uma pessoa que já foi, ou que é simpatizante de uma pessoa cristã. A maneira com que ele fala, que bênção. Um ímpio não fala assim. Deus está com você. Qual outra palavra que a gente usa mais? Só vitória. Me ajuda aí. Qual outra palavra que a gente usa no nosso dia a dia? Misericórdia. Um espírita não fala isso. E você deduz, ou é um cristão, ou é um desviado, ou é um simpatizante, né? Vivendo com tantas pessoas assim, acaba pegando o mesmo sotaque, o mesmo jeito, a mesma maneira. Então, observe, querido, que aqui nós estamos diante de uma pessoa que acompanhou Jesus, mas estava faltando algo. Se estava faltando algo para esses homens que foram testemunhas ocular, andou, sentiu o cheiro de Jesus, passou as necessidades deles, quanto mais nós precisamos de receber essa porção do Senhor. Vamos agora ao livro de Atos, capítulo 2. Vamos dar início aí. Eu não sei como é que eu vou puxar aqui na minha internet sem, né? Não tem como. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer da minha vida. Mas vamos lá. Coloca para mim a parte, acho que é versículo 35, quando Pedro começa a falar. Atos 2, capítulo 35. Procura para mim aí a parte quando Pedro começa a falar, dar testemunho de que aqueles homens não estavam embriagados, tá? Enquanto isso eu vou estar aqui falando com vocês aquilo que está na minha memória, que ficou registrado. E aí eu quero trazer essa aplicação agora para o seu dia a dia, para esse momento, para essa oportunidade que nós temos aqui, não é? Como podemos aplicar isso? O que isso vai me ajudar, pastor? Nós podemos ver que durante esse período, eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Esse detalhe de falar em outras línguas, se é língua estranha, se é uma língua local, eu estarei falando no próximo culto, no domingo pela manhã, tá? Pedro vai estar dizendo aqui, porque algumas pessoas começaram a ouvir, mais de 120 pessoas falando em várias línguas, e eles começaram a dizer: esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados. E agora esta pessoa amedrontada, que não teve forças para sustentar a sua fé, Pedro, que Jesus já tinha alertado a ele dessa situação e ele ignorou. Esse Tiago e João, né, que estavam aqui achando que podia fazer e acontecer, né, pelo impulso, pela raiva. Nós vamos ver agora um outro discípulo, tá? Eles começam a dizer assim: esses homens estão embriagados. E olha o que Pedro vai dizer. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Enquanto está aí na tela esse versículo, pode deixar aí por enquanto. Então, veja, agora nós já não temos mais alguém que está acuado, que
vamos deixar isso quieto. E já era propósito de Jesus levá-los para um momento onde havia uma festividade, a cidade estava lotada. De fato, era propósito de Deus que houvesse, né, esse mexer ali no povo. E eu estava lembrando de algumas situações assim na minha vida, né? Algumas pessoas entendem que está cheio do Espírito Santo simplesmente quando recebe. Há outros que acham que está cheio do Espírito Santo é somente se houver o dom de falar em línguas, é a evidência. Se não for isso, não está cheio. Isso não é verdade. Mas uma das manifestações é essa, né? De você transbordar e começar a falar em línguas. Só que não é como uma pessoa que está endemoniada. Eu não vou entrar nesse ponto agora, né? Mas você tem controle sobre ele. Então houve uma situação, já houve algumas situações assim na minha vida, né? Que naquele momento, que era para eu orar, ou simplesmente falar com aquela pessoa, né, o Senhor me tomar de tal maneira e eu começar a falar em língua. Já aconteceu isso até em sepultamento. É complicado isso, sabe? Mas aprove a Deus naquele momento. Então essa era uma situação bem atípica. E aí Pedro vai dizer para eles: esses homens não estão bêbados, porque todos os judeus, os egípcios, as vizinhanças que estavam ali nessa festa, a festa do Pentecoste, eles achavam que essas pessoas estão bêbados, outros zombavam. E aí agora, levanta-se alguém com uma posição diferente, com poder e com autoridade. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Versículo 16. Ao contrário, isso aqui foi predito pelo profeta Joel. Então já tinha acontecido uma profecia, que é a profecia de João Batista, ao qual eles receberiam poder do Espírito, seriam batizados com o Espírito Santo, e o profeta Joel já tinha uma outra profecia também, liberado bem antes de João Batista, que é essa aí, ó. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre o quê? Quero ouvir a sua voz. Sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, e os velhos terão sonho. Então nós podemos aqui observar que em todas as classes, nós não podemos dizer, e é bem específico, filhas, colocando no exemplo, né, como é que eu vou te explicar? Ao ser feminino, no sentido de que havia uma dificuldade muito grande daquele povo, achar que apenas os homens poderiam fazer a obra de Deus. Então, olha como que é bem específico a palavra de Deus, mostrando que não havia classe, se era homem ou mulher, se era jovem. Não vamos dar essa responsabilidade agora não, porque são muito jovens, são imaturos. Não, os jovens terão visão. Como as pessoas de mais idade, às vezes estão na igreja de tanto tempo, já passou meu tempo. Eu falo, você morreu? Não, estou vivo, pastor, está amarrado. Então como é que já passou o seu tempo? Então, até os velhos têm uma função ainda dentro da casa do Senhor. O seu tempo de servir a casa de Deus é somente quando Ele te recolher. Enquanto Ele não te recolher, vai trabalhar, sujeito. Para de preguiça. Para de inventar desculpa. Eu estou com dor aqui. Que bom. Jesus estava cheio de dores também, foi na cruz do Calvário por nós. Eu fui humilhado. Ele também foi humilhado. Ele passou por várias situações, passou por vários problemas, pastor. Que bom. A casa do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia. Use a sua vida servindo a Deus. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 18.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. Pode deixar na tela esse capítulo por enquanto. Então, veja, querido, nos últimos dias, uma profecia de Joel se cumprindo agora no período dos discípulos. Então, qual foi os últimos dias? Se a palavra de Deus estava se cumprindo, aquele dia ali, onde receberam o dia de Pentecostes, deveria ser o último dia, e ali estaria fechando, e eles acreditavam nisso, que logo Jesus estaria voltando, seria batizado, prega, daqui a pouco volta, e aí a gente entra num outro grande conflito, a diferença de entender o tempo de Deus com o nosso tempo. Esse último dia, ele não foi somente no momento quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Ali começou o último dia. É como você, na virada do ano, 2022 para 2023. 1º de janeiro, começou o ano de 2023. Ele terminou? Não. Dentro do nosso calendário, nós temos 360 dias. Porém, a cronologia, o tempo bíblico e o tempo de Deus é diferente do nosso. 1000 dias é como se fosse um dia para Deus, e um dia como se fosse 1000. Então, entende-se isso, que ali começou o início dos últimos dias. E se a palavra aconteceu naquele período e as profecias se cumpriram, ela vai acontecer até a volta do Senhor. E o que nós estamos fazendo? Estamos simplesmente à procura de maravilhas, sinais no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça, que tem todo um assim significado, cada simbologia dessa? Qual é o nosso propósito? Qual é o motivo dessa ordenança do Senhor, estarmos cheios do Espírito Santo? A mesma profecia que foi dada para João Batista, querido, ela não terminou quando João Batista morreu e quando Jesus foi elevado aos céus. Essa mesma profecia, ela continua, ela ainda não terminou. A profecia de João Batista, que ele estaria batizando as pessoas com água, e aconteceu, que o Espírito Santo iria batizar, teria o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Eu vou estar falando sobre isso no próximo domingo. Esta última, ao meu ver, ainda não se cumpriu. Ao meu ver, tá? Na minha interpretação. Então, o que nós podemos entender? Qual é o motivo disto? O motivo que nós estamos aqui. Nós continuamos, estamos aqui, fomos chamados por Deus, fomos orientados pelo Senhor, mas, porém, nós precisamos de preparar o caminho para outros. E você não prepara o caminho para outra pessoa se você não estiver apaixonado por Jesus. Você não prepara o caminho para o seu filho. Olha o que eu estou falando. Um cristão que não busca essa intimidade da palavra, que não está agregado a uma igreja, que não coloca o seu nome como ficha de membro, porque não quer se comprometer. Eu não quero ser importunado. Eu não quero ser acompanhado. Você é um cristão, querido. Mas para você ser cheio, tem um passo a passo a seguir. Fora disso, não vai acontecer. Você vai continuar sendo esses discípulos de Cristo antes do batismo das águas. Vai sempre estar dando bola fora. Vai estar sempre vivendo com sentimento de culpa e o diabo te acusando e você aceitando. Sabe por quê? Porque você não está cheio. Você não tem imunidade espiritual, para que você possa entender, né? Não existe imunidade espiritual, é um sentido
simbólico. Você não tem argumentos bíblicos para combater isso, porque a sua mente é razão, é lógica. Mas uma vez você estando cheio, querido, você vai olhar para essas pessoas que zombam do Evangelho, como estava zombando aqui, dizendo, versículo 20, o sol se tornará em trevas, pode passar, né? Ainda continua a profecia, 21, ok, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para mim esse versículo é um versículo em que, ao meu ver, como pessoa, é a maior injustiça na justiça de Deus. E todo aquele que invocar o nome será salvo. Você imagina, uma pessoa que não quer Jesus, que atrapalha a vida de um crente. Ah, você é crente, você está no seu serviço lá, você é um cristão, está sempre mostrando vídeo pornográfico, está sempre contando piadas sujas para você, de alguma maneira atrapalhando, querendo atrapalhar a sua vida. E você está ali, se guarda, você ora, às vezes aquilo lhe incomoda, aquela pessoa é um escarnecedor. E aí essa pessoa, no último suspiro da sua vida, você não sabe, ele vai e invoca o nome de Jesus. Senhor, estou tudo errado, mas entra na minha vida. Eu acho isso uma injustiça, porque eu queria que aquela oração de Tiago e João acontecesse na vida dele. Manda fogo, queima essas pessoas, mas a justiça de Deus não é a nossa. E graças a Deus que eu estou pensando errado, né, nessa minha interpretação, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Quantas pessoas ainda não conseguiram invocar o nome do Senhor e que precisa, através de você, alguém que se levante, alguém que pregue. E as oportunidades Deus dá toda hora. Há um tempo atrás eu cheguei numa oficina preocupado com uma situação do meu carro, e sendo cliente daquela loja, ele falou assim: Milson, fica tranquilo, aqui se resolve tudo. E eu fiquei. Mas teve uma palavra que me chamou a atenção quando o responsável da oficina me disse: a única coisa que não se resolve é a morte. Aí, opa! Eu falei: rapaz, você não está sabendo não? Ele disse: o quê? Ninguém te contou? De que você está falando? Disso aí que você acabou de falar agora, que a única solução que não tem é para a morte. Tem solução. Você está doido, rapaz? Tem. Aí eu comecei a contar que havia alguém que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que está vivo entre nós. Aleluia. Nós sempre temos a oportunidade de preparar o caminho para alguém. Mas o que nós estamos fazendo? E se não fazemos, é justamente por causa disso. Porque este copo, essa porção, não transborda. E se você buscar, não vai transbordar mesmo, irmãos. Só vai transbordar quando você ouvir e praticar o passo a passo daquilo que tem sido ensinado na palavra de Deus. O que você tem feito? Você acha que só vir aqui ao culto é suficiente? Não é, querido. Basta eu dar o meu dízimo. Ó, pastor, pontual, eu até antecipo. Isso não vai trazer a salvação. O que você precisa é se comprometer com a palavra de Deus. Quando você se compromete com a palavra de Deus, você se levanta como Pedro se levantou e contagiou aqueles que estavam ali. Ele foi falando, e depois ele começa a dizer assim: olha,
Deixa eu te falar mais. Sabe aquele Jesus que fez milagre, que transformou, que operou? É esse mesmo que vocês mataram. Acha para mim esse texto aí, por favor. Né? Foi a esse Jesus que vocês eliminaram ele no meio de nós. Vocês são o culpado. Ou seja, a mensagem do reino leva a pessoa ao arrependimento. Esses homens foi entregue por proposto, determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-no na cruz. Então nós vamos observar que uma vez quando você anuncia a palavra, talvez você não veja, talvez você não colha os frutos, mas há resultado. Eu tenho tido o privilégio de ver muitas pessoas chegarem aqui, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, muitos adultos, que à medida que foi ouvindo a mensagem, seja lá na escolinha, lá na toca, sendo aqui, sendo nos eventos, eles puderam testemunhar e ver o quanto Deus está fazendo, operando na sua vida. Vamos ver o resultado dessa mensagem. Essa mensagem tinha um propósito e tinha um resultado, que ao ouvir essa mensagem, eles vão dizer, mas Deus o ressuscitou, versículo 25. O outro, não, volta naquele onde você estava. Ok, deixa para lá. Após pregar essa mensagem, aquelas pessoas que estavam ali zombando, que estavam criticando, né, disseram, o que nós vamos fazer? E aí Pedro vai usar a palavra de João Batista. Se arrepende. Ou seja, confessa o seu pecado, tão simples. E aceita esse Jesus. E diz o texto, e tudo leva a crer que assim eles fizeram. Portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Olha, a mensagem, ela traz resultado. A mensagem de Cristo, quando é pregada, ela tem que trazer mudança. Se não houve mudança, você continua na mesmice. Se não há uma transformação, quando você sair daqui hoje dizendo, eu preciso ajeitar, arrumar algumas coisas. O quê? Não sei, é você com Deus. Se essa mensagem não trouxer nenhuma mudança de comportamento, de atitude, de busca, foi mais uma mensagem que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Pedro respondeu, arrependa-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Só até aqui. Então, querido, ao trazer essa mensagem, eu desejo que a aplicação desse evangelho possa ser o motivo do seu viver. Possa ser a sua atitude. Pastor, precisa ter mudança? Precisa. Isso acontece da noite para o dia? Vai de cada um. Há pessoas, não lembro agora, mas acho que o pé de acerola, acho que com 1 ano já consegue dar fruto, não é isso, Beto? Beto, você consegue, manja um pouquinho, gosta de planta também, né? Acho que com 1 ano o pé de acerola rapidamente, a pessoa que com o pé de acerola, rapidamente já dá fruto. Mas fruto rápido, o pé de acerola também dá muita praga. Também tem isso. Há outros, é como um abacateiro que demora, querido. Mas o processo de mudança
precisa começar na sua vida hoje. Deus não quer que você apenas seja um discípulo dele. Há uma orientação para você, querido. Esteja em Jerusalém. Esteja na minha presença. Permaneça. Tem um outro texto aí, Silas, que fala sobre essa geração corrupta. Acha para mim, por favor, nesse mesmo capítulo, Atos 2. Depois de ser orientado, ele vai dizer: fuja dessa geração corrupta. Aqui vai uma dica muito importante para todos nós. Existem coisas que você vai precisar fazer. Não é com oração que vai ser tirado. Você que vai ter que se desviar desses caminhos. Veja, quando Jesus vai entrar naquela cidade e o povo rejeita, ele não insiste. Se não for por esse caminho, Deus vai mostrar outro caminho, encontrar um outro povo que vai estar recebendo a mensagem do reino. Não insista, querido, vivendo, tendo amizades nessa geração corrupta, porque isso não vai agregar valores para a sua vida de fé. Se você não consegue manter essa fé, com muitas outras palavras os advertiam, insistiam com ele: salve-se dessa geração corrupta. Como salvar? Evitando, fazendo dessa geração apenas o seu campo missionário. Mas não são pessoas que podem estar sentados à mesa, porque as suas vestes estão sujas e não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas começo a andar com pessoas que têm cheiro da palavra do Senhor, que os seus olhos brilham com a alegria de Cristo, que há sempre um testemunho, que nas pequenas coisas eles te influenciam, que tudo que acontece na sua vida é uma aplicação bíblica. Você vai observar rapidamente que essa mudança vai ser muito mais fácil. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite nós estaremos servindo a ceia, e eu te peço, Senhor, se os nossos irmãos não conseguiram assimilar todo o assunto, que pelo menos esse versículo possa ficar em sua mente. Fuja dessa geração corrupta. Os desfiles de carnavais não é para você assistir. Pastor, mas eu estou em casa. Eu fui sambista, foi. Mas a escola do meu bairro não é mais. A sua escola agora é a escola do Espírito Santo de Deus. Se você vai para um estádio e aquele ambiente está pesado, para que levar a sua família? Não vale a pena. Busque as coisas do alto. Pode servir a ceia. E uma prova que você, sendo uma pessoa cristã, não deixe passar esses elementos. Esses elementos representam a comunhão do Espírito Santo, a aliança que você fez com o Pai, a obediência à ordenança daquilo que o Senhor tem ensinado. Que a graça,
Que a presença do Espírito Santo esteja conosco. Esse é o motivo pelo qual você precisa praticar o que está escrito na Bíblia. Se Deus te orientou, então faça. Apenas faça. Se o Senhor Jesus te instruiu, obedeça. Pai, aqueles que estão nesse momento de comunhão, que sejam fortalecidos por Ti. Aqueles que, ao expor as Escrituras, entenderam que ter essa porção a mais não é falar em línguas estranhas apenas. Você pode não falar e estar transbordando do Espírito, irmãos. Não é porque você é uma pessoa totalmente dedicada e separada e tem feito tantas coisas e por isso Deus vai ter que encher você dessa porção, não. É um desejo natural do seu coração. Eu quero essa porção, Senhor. Eu quero estar nessa sintonia. Eu quero que o Teu Espírito seja esse divisor de água na minha vida. Eu não quero simplesmente mais andar somente contigo, falar das Escrituras, acompanhar os cultos de orações, de discipulados, de ensino bíblico. Eu preciso produzir frutos agradáveis ao Senhor. Vá ao encontro, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Vai instruindo com a Tua graça, vai instruindo com a Tua presença, vai instruindo com a Tua fidelidade. Aleluia. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos, o pão. Eu quero que você faça essa oração agora. O que falta? O que falta para eu ser um crente, um cristão completo? Quais as ordenanças que eu não estou cumprindo? Isso não tem um propósito de trazer peso, culpa sobre a sua vida, querido. Não. É um estímulo para que você direcione a sua vida. Não canalize mais segundo a tua vontade, mas aquilo que for orientado. Ainda há tempo. Nunca é tarde para nós mudarmos as nossas decisões. É tempo de mudança, é tempo de busca, porque vivemos
conforme disse o próprio Pedro, os últimos dias. Se estamos no meio ou no fim dos últimos dias, ninguém sabe. Apenas o Pai. Mas a palavra do Mestre está se cumprindo. Pai, eu quero te agradecer por este pão que simboliza o teu corpo, ao qual se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, tomou as nossas dores, para dizer: eu estou com vocês, na alegria e na tristeza, com saúde ou enfermo, todos os dias da sua vida. Pode faltar alguma coisa, mas a única coisa que não irá faltar na vida de um cristão é a presença do Senhor. Aleluia! Ele não está ausente, Ele está presente entre nós. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas incompreensões, pelas interpretações às vezes errôneas que nós temos da palavra, pelas vezes que nós não conseguimos fugir dessa geração corrupta, nos sujamos na mente, nos pensamentos, nas atitudes. Nós te pedimos perdão, Senhor. Que a tua graça esteja conosco. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Erga o cálice. O cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, que se representou e representa a sua vida, que foi derramado por nós. Cobre com teu sangue, Senhor. Que a tua graça e que a tua bondade esteja conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por aqueles que entendem o momento da ceia e que recebem a sua palavra, acreditando que não é simplesmente um ritual, mas uma ordenança do Senhor e que traz bênção sobre as nossas vidas. Que assim seja. Bebamos todos para a glória do Senhor Jesus. Você pode dar glórias ao Senhor. Você pode dizer obrigado, Jesus. igreja, declare: renda-se ao Senhor. Eu sou teu e
aqui, Senhor. Eis a tua igreja. Nos rendemos ao Senhor. Eu sou teu e tu és renovarmos, ó Deus, a aliança que temos com o Senhor. Guarda, Deus, a tua igreja durante todo o decorrer dessa semana. Que possamos guardar no nosso coração e na nossa mente as tuas verdades. E que possamos viver, dar passos de fé, sentir, ó Deus, a tua presença. E que possamos, ó Deus, ser obedientes à tua voz. Te damos graças por tudo. Leva a tua igreja, Senhor, em paz e segurança. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrá-los que nós temos a cantina funcionando e hoje nós temos um delicioso empadão, tá? Então vocês podem visitar o nosso espaço lá na Toca do Coelho. Deus abençoe a todos. Boa semana.